Boa noite, irmãos. Nós vamos continuar refletindo sobre Eclesiastes. Na última vez que nós nos encontramos, Salomão deixa para nós uma questão que vai nortear todo o livro de Eclesiastes, que ele coloca aqui já no capítulo 1, versículo 3. Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Eu me lembro de um filme muito famoso, acho que no começo do século XX, eu acho, Matrix, Não sei se alguém assistiu, mas o filme fala de uma época de apocalíptica, uma catástrofe, quando as máquinas criadas pelos homens se voltam contra os homens. E nessa época não havia mais luz solar, e as máquinas, elas criavam seres humanos para utilizá-los como bateria, gerador de energia para elas, E esses seres humanos viviam adormecidos em cápsulas, vivendo uma irrealidade, seria justamente a Matrix, Alguns seres humanos rebeldes tentavam despertar esses que estavam dentro das cápsulas, certo? E esses que eram despertados se juntavam à rebelião do mundo apocalíptico, para tentar destruir as máquinas. Um desses que foi despertado fez um acordo com as máquinas para atrair os seus amigos, porque ele queria voltar para a cápsula dele, porque o mundo na cápsula dele era melhor que o mundo real. E ele disse algo muito interessante. Ele disse que a ignorância é uma grande felicidade. Entendeu? Então eu prefiro viver ignorante da realidade e viver feliz. Essa é a opção da maioria esmagadora da humanidade. Não me venha com questões, com perguntas filosóficas. Eu prefiro ser ignorante. Eu prefiro não saber de nada. Eu prefiro não buscar soluções. Eu prefiro não conhecer. E assim, viver na ignorância, viver feliz, É por isso que a gente olha para o nosso país, É um país repleto de festas, Nós vamos ter agora o Fortal, não sei se já aconteceu, se já vai começar, É carnaval atrás de carnaval, festa atrás de festa, um trio elétrico que não para. Por que isso? Não é porque o povo brasileiro é um povo feliz. Eu estive pesquisando, algumas estatísticas internacionais dizem que o brasileiro é um dos povos mais infelizes do planeta, onde se encontra mais índice de pessoas deprimidas. Então, por que dessas festas? É porque a festa, ela serve a um propósito muito direto nessa questão da ignorância. Enquanto eu estou festejando, eu mantenho a minha mente anestesiada. Eu não penso em nada. E a lógica é justamente essa: não pensar, não questionar, não procurar saber. Então vamos continuar festejando, e festejando, e festejando. Como diz o sábio brasileiro, deixe a vida te levar. Então a maioria do povo brasileiro prefere viver na ignorância. Por que nós fugimos então de pensar sobre a vida? E é isso que Salomão vai dizer para a gente nessa noite. Não apenas nós brasileiros, mas a grande maioria da humanidade foge de pensar na sua vida, foge de pensar
Qual é o ganho, afinal de contas? Depois de viver trabalhando, sofrendo, qual é o meu ganho? No texto já foi lido, mas eu gostaria de ler de novo com os irmãos. Eclesiastes 1, de 12 até o 18. Eu, pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém, dediquei-me a investigar e a me informar com sabedoria a respeito de tudo que se faz debaixo do céu. Que enfadonho trabalho Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Vi todas as obras que se fazem debaixo do céu, e eis que tudo é vaidade, correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não pode ser contado. Eu disse a mim mesmo: eu me tornei importante e superei em sabedoria todos os que governaram em Jerusalém antes de mim. O meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Assim procurei conhecer a sabedoria e saber o que é a tolice e a falta de juízo. Mas descobri que também isto é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado. Quem aumenta o seu conhecimento, aumenta também a sua dor. Nós queremos saber hoje, vamos descobrir, por que a sabedoria ela não é suficiente para dar conta da vida. Por que a sabedoria não é suficiente para responder às questões e para me trazer felicidade? Certo? Vamos orar e então nós estaremos começando. Senhor Deus, amado Pai, pedimos nessa noite que Teu Santo Espírito nos ajude a compreender a Tua palavra, nos ajude a entender o que o Senhor tem a nos dizer. Tire de nós toda a falta de atenção, que nada venha nos desconcentrar. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu vou dividir o texto em dois momentos. No primeiro momento nós vamos falar da meta de Salomão. Eclesiastes é um livro que busca responder uma questão. É um livro que é quase uma pesquisa sobre a vida. Então Salomão vai colocar aqui o seu objetivo e as suas credenciais para realizar essa pesquisa. E o segundo momento, nós vamos observar as conclusões que ele chega. Obviamente são conclusões já primárias, mas já vão antecipar para a gente muito da pesquisa de Salomão em todo o livro de Eclesiastes. Eu quero ler com você, eu li no último domingo, 1 Reis 4, 29 a 34. Eu vou ler de novo porque vai dar para você um pouco das credenciais do nosso autor. 1 Reis 4, 29 a 34 diz assim: Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Quando você olha e lê isso aqui, você já começa a perceber que Salomão não era uma pessoa trivial, comum, entendeu? Ele era alguém realmente superior aos mais inteligentes, aos mais capacitados, aos mais sábios da sua época. E o texto diz: era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos do Oriente, e do que toda a sabedoria dos egípcios. Então, os egípcios eram um povo conhecido pela sua vasta sabedoria, era um povo milenar, existia muito antes dos israelitas, e é dito, ninguém se igualava ao conhecimento, ao entendimento de Salomão. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, o Ezraíta, e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. E correu a sua fama por todas as nações em redor. Então veja, mesmo que naquela época não existisse internet, haviam as caravanas de comércio. E essas caravanas de comércio, elas transitavam por todo o mundo antigo, levando e trazendo informações, entendeu? Então, o que acontecia num reino, quando menos se espera, no outro lado, digamos assim, do Oriente, já se sabia o que estava acontecendo. As caravanas, elas transportavam essa informação. Não é à toa que a rainha de Sabá
ouvindo de toda a fama de Salomão, montou sua própria caravana e foi pessoalmente, né? Provavelmente a rainha de Sabá seria uma sábia do seu reino, além de ser rainha, ela era sábia, e ela queria testar, porque todo bom sábio tem sua pitada de ceticismo. Ela poderia ter dito: eles estão falando demais deste rei, é muito falatório, eu quero ver com os meus próprios olhos, eu vou testá-lo com as perguntas mais difíceis da minha cultura. Então, nós sabemos a história do encontro da rainha de Sabá e com Salomão. Ela fica chocada com tanta inteligência e com tanta sabedoria. E ela diz: olha, o que me disseram que você era não chega aos pés do que eu estou vendo agora. Para você ter ideia, então, de quem era essa figura que escreveu esse livro, né? Quem era Salomão? Ele compôs 3.000 provérbios. Foram seus cânticos 1.005. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota do muro. Também falou de animais, das aves, dos répteis, dos peixes. De todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão. E também enviados de todos os reis da terra, que tinham ouvido de sua sabedoria. Provavelmente nós também chamaríamos Salomão hoje de um polímata, uma pessoa que consegue transitar por uma ampla faixa de conhecimentos com profundidade. Então Salomão entendia de botânica, Salomão entendia de filosofia, Salomão entendia de poesia, Salomão entendia de matemática e por aí vai, as várias áreas do conhecimento Salomão entendia e entendia com profundidade. Então é esta pessoa que está escrevendo esse livro. E ele diz no versículo 13: dediquei-me a investigar e a me informar com sabedoria a respeito de tudo que se faz debaixo do sol. Voltando para Eclesiastes, versículo 13. Dediquei-me a investigar e a me informar. Essa palavra, dediquei-me, é a mesma palavra, se eu não me engano, que é usada quando Esdras diz: coloquei o meu coração um único propósito, buscar a lei de Deus, viver a lei de Deus e ensinar a lei de Deus. Então, quando Salomão diz dediquei-me, ele está dizendo: eu coloquei o meu coração um único objetivo. E quando na literatura do Antigo Testamento se usa essa expressão de colocar o coração em algo, se está falando: eu coloquei toda a minha mente, eu coloquei todas as minhas emoções e eu coloquei toda a minha vontade e o meu desejo. Então Salomão, ele está partindo para uma pesquisa de grande alcance. Ele quer realmente descobrir, ele quer se informar, ele quer conhecer em profundidade a vida, o que é a vida debaixo do sol, entendeu? A palavra investigar é a ideia de procurar as raízes de algo, ou seja, não vai ser algo superficial. A minha investigação é algo que vai nas raízes, eu vou a fundo, entendeu? Eu quero ir o máximo possível, porque eu quero respostas sobre como viver, sobre o que realmente é esta vida. A palavra me informar é olhar um assunto por todos os lados possíveis. Às vezes você vê uma pessoa que tem um conhecimento de algo e a gente começa a dizer: aquele conhecimento daquela pessoa é enviesado. Por que enviesado? Porque ela só analisa aquela questão por um único viés, por um único caminho. E as questões mais importantes da vida têm que ser analisadas por uma multiplicidade de ângulos, para obter uma resposta o mais completa, mais satisfatória possível. Não se analisa as grandes questões, as questões mais importantes da vida humana por um único ângulo. É por isso que a teoria marxista é totalmente enviesada e equivocada, porque ela analisa
a vida humana a partir apenas da perspectiva econômica. Não contempla a realidade do ser humano, entendeu? É uma perspectiva muito reducionista, muito simplória. Se Karl Marx se encontrasse com Salomão, ia levar uma peia por ter sido relapso na sua pesquisa, entendeu? Então Salomão vai dizer: olha, eu dediquei-me a investigar e a me informar, e o critério, o método era a minha sabedoria. A minha sabedoria vai ser a maneira como eu vou fazer isso. E eu quero uma pesquisa profunda e ampla a respeito de tudo que se faz debaixo do sol. Sabedoria. Então é importante entender um pouco o que seria sabedoria. Sabedoria é a capacidade de discernir e de entender ideias e situações da vida. Pode ter uma sabedoria que vem de Deus e pode ter uma sabedoria que é meramente humana, certo? Que é meramente humana. Salomão foi abençoado com sabedoria, mas no momento em que ele se distancia de Deus, aquela sabedoria não é mais alimentada com o temor do Senhor. É a mera sabedoria humana de Salomão. Okay? No versículo 14, ele diz assim: vi todas as obras que se fazem debaixo do sol. Como ele foi capaz de fazer isso? Como Salomão foi capaz de ter essa amplitude? Veja que eu li em 1 Reis, vou ler de novo para você, no versículo 34, 1 Reis capítulo 4, diz assim: de todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Então, havia essa prática, era comum isso. Um escritor, um estudioso do Antigo Testamento, William Barrick, ele afirma que Salomão enviou seus representantes para todas as nações, ou as principais nações conhecidas do seu tempo. E esses representantes iriam levar as questões que Salomão tinha, porque ele está fazendo essa pesquisa. Então, provavelmente, Salomão enviou emissários para a Índia, para o Egito, para a Etiópia, para a Babilônia, para a Grécia. Salomão está fazendo uma ampla pesquisa em busca de respostas. Então, da mesma forma que os reis enviavam os seus emissários para questionar Salomão, Salomão também enviava os seus emissários, os seus sábios subalternos, digamos assim, para levar os questionamentos de Salomão aos sábios dos outros reinos. Provavelmente Salomão faz essa pergunta: o que é a vida para vocês? Como vocês definem essas questões? Certo? Existem pesquisas sendo realizadas, eu ouvi uma vez de um historiador aqui no Brasil, de uma tese de que provavelmente até a cultura brasileira, na época não era brasileira, recebeu emissários de Salomão. Alguns afirmam que o nome do rio Solimões vem justamente de uma homenagem feita ao rei Salomão. O nome de Salomão é, em hebraico, Sholomon. Então, provavelmente, Solimões seria uma homenagem a Salomão ou aos emissários de Salomão que teriam visitado as nossas terras num passado bem distante. Existe alguém pesquisando, tentando levantar esta hipótese, O fato é que ele envia esses emissários porque ele quer descobrir todas as obras que se fazem debaixo do sol. Ele quer compreender a vida, não apenas em Israel, mas ele quer compreender a vida numa amplitude. Ele quer compreender a vida num contexto multicultural. Entendeu? No versículo 16, ele olha para si mesmo e diz assim: eu me tornei importante e superei em sabedoria
a todos os que governaram em Jerusalém antes de mim. O meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Literalmente, nós não temos a palavra governaram. Ela entra aqui para dar um sentido ao texto. Mas a ideia é literalmente assim: eu me tornei importante e superei em sabedoria todos os que vieram antes de mim. Então, provavelmente ele está se referindo não aos governantes, mas eu penso que ele está se referindo a todos os sábios que viveram em Jerusalém até o tempo que em Jerusalém não pertencia aos israelitas, quando ela pertencia aos jebuseus, certo? Então ele diz: eu sou mais sábio do que todos os sábios que habitaram nesta cidade, em toda a sua história. E eu tenho tido larga experiência do conhecimento. Eu ultrapassei a todos. Então ele olha, isso aqui não é orgulho, mas é a capacidade de perceber quem você é. Eu superei a todos os seres humanos. Então, não existe um ser humano que possa me ensinar, porque eu sou o professor de todos. Entendeu? Assim procurei conhecer a sabedoria e saber o que é a tolice e a falta de juízo. Então a própria sabedoria é analisada por ele. Salomão está numa busca. Ele quer entender a vida, ele quer saber qual é o ganho de todo o trabalho que se tem numa vida. Ele não foge das questões, ele não foge das perguntas, ele é sincero com ele. E eu penso que aqui nós temos algo importante para nós. Será que a nossa vida não tem sido uma fuga da realidade? O brasileiro foge da realidade por meio das festas. Talvez você não é chegado a festas, você não vai para o Fortal, graças a Deus, né? Mas você pode fugir da realidade, fugir da vida, por meio do trabalho. Você trabalha incessantemente. E isso é uma maneira de fugir da realidade. Você trabalha tanto que você não tem tempo para pensar. Entendeu? Isso é fugir da realidade. Talvez você não queira pensar. Por isso você trabalha tanto. Entendeu? Você não quer pensar. Porque se você pensar, você tem medo da resposta. Você tem medo do que vai ser a sua resposta. Talvez a sua vida seja uma vida tão fútil que você não tem coragem de sequer perguntar sobre isso, porque você não teria condição de ouvir a verdade, porque a sua vida é uma grande miséria, entendeu? Segundo momento, nós vamos ver agora as conclusões. Salomão vai para a pesquisa, ele coloca a questão, ele mostra as suas credenciais e ele apresenta as suas conclusões, certo? Versículo 13: dediquei-me a investigar e a me informar com sabedoria a respeito de tudo que se faz debaixo do céu. E aí ele começa a dizer o que ele achou disso. Que trabalho enfadonho Deus impôs aos filhos dos homens, para com eles os afligir. Ele chega à conclusão, a primeira conclusão que ele chega, é que tentar descobrir o sentido da vida é uma tarefa dada por Deus. Deus coloca dentro de nós essa inquietação. O ser humano pecador tenta suprimir isso, indo para uma festa, para o Fortal, para o Carnaval, focando só em trabalho, para esquecer a inquietação que está no seu interior. Outros tomam drogas, né? Vivem drogados porque não querem encarar a inquietação que está no seu coração. Entendeu? E Salomão está dizendo: tentar descobrir a razão da vida, o sentido da vida, é um trabalho
ele coloca aqui na tradução enfadonho, mas também pode ser dito como um trabalho difícil, um trabalho triste, um trabalho penoso, um trabalho pesado, um trabalho que chega a ser humilhante. E é isso mesmo. Depois do pecado, tentar descobrir o sentido de uma vida que é permeada pelo Hevel, que é uma vida que cuja descrição é o vapor, é um trabalho triste. É um trabalho triste. Ele vai dizer no capítulo 3, versículo 11, deixa eu ler para você, de Eclesiastes. Ele diz assim, vou ler o 10 e o 11. Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Nós temos um anseio por respostas. Nós temos um anseio por respostas eternas no nosso coração que Deus colocou. Só que depois da queda, tudo ficou embaralhado, tudo ficou complicado e nós não conseguimos essas respostas. Nós não conseguimos acalmar o coração. A vida parece um absurdo muitas vezes, né? Às vezes, quando você lê a história de missionários, você vê uma juventude sendo despertada nos Estados Unidos para evangelizar a África. Jovens saindo dos seminários, isso final do século XIX, início do século XX. Então, todos motivados, e aí esses jovens americanos e também os ingleses vão para a África pregar o evangelho, chegam na África, passam 15 dias, adoecem, pegam uma virose africana e morrem. E aí você diz, como assim? Né? Como pode ser isso? Que absurdo! Essas pessoas dedicaram sua vida para pregar o evangelho e morrem de virose, morrem de disenteria, morrem de uma febre que não tem cura. Assim, uma vida desperdiçada, que não teve nem tempo de começar a fazer um ministério, chegou e morreu. Os historiadores de missões falam que no século XIX, século XX, a África era conhecida como cemitério do branco, porque eles vinham e morriam. Poucos conseguiam durar no continente africano. E aí você pergunta, qual o sentido disso, Senhor? Por que o teu povo morre dessa forma? Você não vai saber a resposta. Ele não vai te dizer. Entendeu? Ele não vai te dizer. A vida é como um vapor. Ela se apresenta diante de nós, às vezes, de uma forma meio absurda. E isso é um trabalho, isso é algo que é penoso entender, que é penoso discernir, entendeu? Não é fácil, né? Não é fácil. E, às vezes, eu encontro mães e pais que não querem que seus filhos sejam missionários, porque tem medo que aconteça com eles o que aconteceu com toda uma geração de missionários americanos jovens que foram pregar o evangelho. Pode acontecer, obviamente, claro que pode acontecer, né? A vida é Hevel, ela é um vapor, entendeu? Alguns missionários nem chegaram na África, o navio deles naufragou e eles morreram no meio do oceano, nem chegaram, entendeu? Então a primeira conclusão de Salomão não é animadora. Não é animadora, com certeza. Vi todas as obras que se faz debaixo do sol, e tudo isso é vaidade, ou seja, é tudo vapor. Colhi todas as informações que os meus emissários trouxeram, das questões, dos sábios das nações, os mais inteligentes dos povos, juntei tudo e cheguei a uma conclusão. Qual é a conclusão?
É tudo neblina, transitório, tudo vapor, entendeu? É correr atrás do vento. A expressão correr atrás do vento é justamente mostrando que é algo sem sentido, sem nenhuma vantagem. Também você pode entender alguém que quer pastorear o vento. Você pastoreia ovelhas, né? Que já é difícil, mas tenta pastorear o vento. Ei, vento, para cá, vento, né? Não dá. É algo que não tem proveito algum. Não tem proveito algum. E aí ele cita um provérbio, entendeu? Ele cita um provérbio, versículo 15. Salomão, ele é um especialista em provérbios, né? Ele vai dizer: aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode contar, ou não pode ser contado. Esse provérbio, ele usa para mostrar a grande frustração do ser humano. O que é torto não tem capacidade de ser endireitado, e o que não existe não pode ser contado. Ou seja, a humanidade não tem a capacidade, a humanidade, por mais poderosa, por mais inteligente que seja, não tem a capacidade de mudar as coisas debaixo do sol. Ninguém, exceto Deus, tem esse poder. Eclesiastes 7,13, deixa-me ler para você. Ele diz assim: observe as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele fez torto? Não é que Deus fez algo errado, é que Deus, de propósito, fez algo torto. E aí Salomão diz: quem pode endireitar o que Deus fez torto? Não pode, não tem ninguém. Aqui não é uma permissão para não fazer o bem ao próximo, certo? Por exemplo, ajudar o pobre. Não há permissão para você negar ajuda a uma pessoa pobre, mas é para você entender algo que Jesus Cristo disse. Jesus disse assim: os pobres sempre tereis convosco. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que por mais que você tente, você não vai acabar com a pobreza. Você não vai acabar com a pobreza. Isso não quer dizer que você não possa ajudar os pobres, entendeu? Só que ele está te dando um insight que é o mesmo que Salomão está te dando aqui. A pobreza nunca será finalizada por iniciativa da humanidade. Nunca. Entendeu? Palavras do Senhor Jesus Cristo. Ela só será finalizada quando Jesus Cristo vier e governar esta terra. Entendeu? Quando não houver mais pecado. Enquanto houver pecado, vai existir alguém que vai explorar o outro, e vai existir o pobre. Entendeu? Então Salomão está dizendo: Deus permitiu que a pobreza existisse nesse mundo. Você não vai acabar com a pobreza, por mais que você crie um plano econômico, tal, não vai acabar. Os pobres, vocês sempre terão convosco. Você pode ajudar o pobre, sim, claro. Podemos amenizar o sofrimento das pessoas, arranjar trabalho, mas acabar a pobreza? Não, você não vai conseguir. Então Salomão já diz logo para você. Já diz logo: aquilo que é torto não pode ser endireitado. Então certas coisas você vai ficar profundamente frustrado, porque você quer mudar, você tenta, e você chega à conclusão que não dá para mudar. É porque realmente não dá para mudar. Só Deus muda. Às vezes as esposas que têm maridos descrentes, né? Eles já eram casados descrentes, aí a esposa se converteu, e a esposa fica naquela angústia de querer que o marido também se converta. E ela tenta de todas as formas fazer o marido se converter.
Só que você não consegue fazer isso. Entendeu? Conversão é obra do Espírito. Só o Espírito tem poder para mudar alguém. Só o Espírito. Entendeu? Então, isso é uma lição para os cônjuges, né? Você não tem poder para mudar o seu cônjuge, por mais que você queira. Entendeu? Só Deus muda o coração de uma pessoa. Provérbios fala que o coração é como água profunda. Entendeu? O nosso coração nos engana, ele é deliberadamente corrupto. Você não vai conseguir mudar. Só Deus pode mudar alguém. Salomão então buscou compreender os limites. Veja no versículo 17: procurei conhecer a sabedoria e saber o que é tolice e falta de juízo. Então, ele quer saber o limite da sabedoria. Eu quero conhecer até onde a sabedoria é útil, o que ela responde e o que ela não responde. E ele vai perceber, olha, a sabedoria não responde tudo. Ela não é suficiente. Ela não é suficiente. E o próximo versículo, ainda nesse versículo, mas a próxima parte é muito interessante, que ele diz assim: ele procura conhecer o que é a tolice e a falta de juízo. Alguns estudiosos vão dizer que é nesse momento que Salomão quase se perde, porque ao procurar conhecer em profundidade o que é tolice e falta de juízo, ele acaba se comportando realmente como um tolo e como um insensato. Idolatria é uma grande tolice, e Salomão mergulha na idolatria e na insensatez. Então, ele é alguém que experimentou o que é tolice e o que é insensatez. Entendeu? Ele preferiu seguir os deuses das suas esposas do que seguir o seu Deus. Ele preferiu bancar com o dinheiro de Deus altares pagãos idólatras. E Paulo fala: por trás de todo ídolo nós temos um demônio. Então Salomão espalhou altares por Jerusalém, né? Uma grande insensatez. Uma grande insensatez. E ao refletir, ele diz: tudo isso que eu fiz é correr atrás do vento. Não serviu de nada para dar sentido na minha vida. Não serviu de nada. A conclusão que ele chega, versículo 18: a sabedoria, ela não dá conta de tudo, mas ela serve para uma coisa. Na muita sabedoria há muito enfado. Quem aumenta o seu conhecimento, aumenta também a sua dor. Por que as pessoas não querem pensar sobre a vida? É porque dói. É porque dói. A pessoa que não é ignorante, a pessoa que sabe o que está acontecendo, a pessoa que tem uma consciência o maior possível da situação, das implicações, ela sofre mais. Entendeu? É isso que Salomão está dizendo. Sofre mais, porque ele sabe exatamente para onde aquele caminho leva. Entendeu? Quer dizer então que a moral da história é: vamos ser todos burros e felizes. Essa é a moral da história, né? É isso que Salomão está dizendo para mim? Não, não é isso. Não é isso, de forma nenhuma, né? Ele está apenas sendo sincero com você. A tua inteligência, a tua sabedoria não vai ser capaz de responder à inquietação da tua alma. Entendeu? E aí eu gostaria de dar para você a resposta, ou pelo menos uma ajuda sobre
o que pode responder às inquietações da nossa alma? Provérbios 1,7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E é isso que Salomão vai provar em Eclesiastes. A única maneira de você ter sucesso nessa empreitada, de ser feliz e de viver bem no mundo que é um vapor, né? Você fica perguntando: tal cristão perdeu a família, os filhos num desastre e compôs um hino. Aí você diz: como isso é possível? Algumas pessoas conseguiram se adaptar pelo poder do Espírito Santo com maior facilidade, vou usar essa palavra, mas na verdade foi doloroso, ao fato da vida ser vapor. Essas pessoas, esses crentes, são justamente aqueles que vão para a fogueira e vão cantando, entendeu? São aqueles que olham para um leão que vem para devorá-los e estão sorrindo, sorrindo da morte. Por quê? Porque esses crentes, eles perceberam com bastante antecedência, já na sua vida, que a vida é um vapor, e se adequaram a essa realidade. Por isso, quando chega justamente o absurdo da vida, eles vão para a fogueira cantando. E nós que olhamos para essa realidade, nós ficamos profundamente atordoados, sem entender como isso é possível. É possível para todo crente. É possível para todo crente. Jeremias 9, 23 e 24 diz: aquele que se glorie, glorie-se em conhecer a Deus. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 19, diz que a sabedoria sem Deus, ela é irrelevante, não serve para nada. Toda a sabedoria dos gregos, que é uma sabedoria que exclui a Deus, ela não dá conta das questões mais importantes da vida. 1 Coríntios 1, 24, é dito que Cristo é a sabedoria de Deus. E em Colossenses 2, 2 a 3, diz que Cristo é a fonte dos tesouros da sabedoria e do conhecimento. Cristo. O próprio Cristo, ao encarnar e morrer pelos nossos pecados, Ele experimenta o fato da vida ser como uma neblina, ser como rével, entendeu? E quando nós procuramos imitar a Cristo, quando nós procuramos conhecer realmente o nosso Messias, quando nós ansiamos pelo retorno dele neste mundo, nós começamos a ser como essas pessoas que compreendem que a vida é rével e que se adaptam de uma forma surpreendente às adversidades deste mundo, e são capazes de morrer sorrindo na frente de grandes agonias, não porque elas são superiores, não, mas porque elas encontraram aquele que é superior, que é Cristo, entendeu? Cristo nos dará a capacidade de viver bem no mundo permeado pelo transitório. Se tudo é transitório, você está vivo hoje, você está morto amanhã. Você está casado hoje, você pode estar viúvo amanhã. Entendeu? Tudo é transitório. Então, aprender a se adaptar a essa realidade não é fácil. Mas Cristo é aquele que nos dá essa capacidade. Nos dá a capacidade para viver bem no mundo onde as coisas parecem absurdas, enigmáticas. Ou seja, nós não compreendemos.
nós não compreendemos, não temos as respostas, mas mesmo assim, nós conseguimos viver bem. Aqueles crentes que foram martirizados, eles não tinham resposta para o martírio, certo? Mas eles aprenderam a viver bem, mesmo no vale da sombra da morte. Entendeu? Isso é viver tendo consciência do que é o Hevel. Viver intensamente, morrer sem arrependimentos. Essa é a nossa proposta. Esse é o desafio para todos nós. Viver agora o máximo que posso. Por quê? Eu não sei se eu estarei vivo amanhã. Isso tem que ser algo para todos nós sair sempre com isso em mente. Eu tenho que aprender a viver bem, porque o amanhã eu não tenho nenhuma garantia. Entendeu? Vamos orar e aí nós estaremos também encerrando. Senhor Deus, amado Pai, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra, agradecemos a Ti pela bondade, pela Tua graça, pelo Teu amor para com todos nós, em nos resgatar das trevas para a luz e nos fazer viver como crentes no mundo repleto de incógnitas, Senhor Deus, coisas que não compreendemos, mas que podemos viver bem apegado a Ti, Senhor Jesus. Essa deve ser nossa meta, nosso objetivo. Agradecemos tudo isso em nome de Jesus. Amém.